jogo escolhido pelo nosso grupo foi o jogo Trilha. O nosso grupo é composto por mim, Davi Eduardo Reis, Daniel Cunha Ribeiro, Gabriel Morão de Freitas e Vitor de Castro Marinho. Bom, o histórico desse jogo, é baseado, na descoberta de um tabuleiro bem semelhante que foi encontrado em cavernas pré-históricas na Áustria e na França, no Egito também, datado a 1400 a.C. e um navio viking a 900 a.C. Bom, esse jogo ele é jogado por 2 jogadores, em que cada um tem 9 peças, e o tabuleiro apresenta 24 casas expostas. Termina quando 3 situações são alcançadas. Se um jogador reduzir as peças de seu adversário para 2, se um jogador deixar seu adversário sem nenhuma jogada válida, ou se ambos estiverem com 3 peças em jogo e a partir desse momento em 10 jogadas não houver vencedor. Assim, no terceiro caso, o jogo termina e será declarado empate. Em 3 partes principais. A fase inicial do jogo consiste em que cada jogador coloque uma peça de cada vez, alternando entre eles. Caso o jogador forme uma linha horizontal ou vertical, com 3 peças, chamadas de trilha, ele tem o direito de tirar uma peça do adversário. A fase se inicia assim que todos os jogadores colocaram suas peças no tabuleiro. Ela consiste no movimento das peças ao longo de uma linha. Caso algum jogador tenha somente 3 peças, ele pode voar pelo tabuleiro, ou seja, ele pode ir para qualquer casa que não esteja ocupada. Na terceira parte, quando o jogador formar 3 peças em linha, tanto na horizontal quanto na vertical, ele forma a trilha, ou moinho, podendo remover uma peça de seu adversário. Contudo, ele não poderá remover uma peça que já está presente em uma trilha. Existe em um tabuleiro de 24 casas, em que cada jogador coloca 9 peças em todo o tabuleiro. Então, o jogador 1 escolhe uma casa, fique pressionando a tecla 1 e aperta com o mouse. A mesma coisa com o jogador 2, em que ele escolhe uma casa aleatória, clica na tecla 2, fica pressionando ela e clica com o ponteiro do mouse. Assim, os 2 jogadores colocarão aleatoriamente as suas 9 peças em uma casa do tabuleiro. Após colocar as 9 peças cada jogador, eles irão observar se tiver ocorrido um caso de trilha, em que 3 peças do mesmo jogador sejam dispostas em uma linha ou em uma coluna. Por exemplo, aqui ocorreu uma trilha do jogador 1, o vermelho. Então, esse jogador tem o direito de escolher uma peça do jogador 2, o amarelo, para ser excluída. Por exemplo, ele escolheu essa peça, então ele pressionará o botão, a tecla X, e mantendo ela pressionada, clicar lá no mouse. Lembrando que o jogador não pode escolher uma peça que está formando trilha para ser excluída. Por exemplo, se o jogador vermelho formou uma trilha aqui, ele não poderá escolher qualquer uma dessas 3 peças para serem excluídas porque formam uma trilha. Após cada jogador colocar as peças pelo tabuleiro, começará então a fase de movimento, em que cada jogador movimentará uma peça. Lembrando que a peça não pode ser movimentada em casas que estão ocupadas, e cada peça poderá só movimentar em casas que estão próximas a ela. Por exemplo, o jogador vermelho, que começará. Então, essa peça aqui não poderá ser movimentada porque as casas que estão próximas já estão ocupadas. Então, ele movimentará essa peça como um exemplo. Então, ele vem aqui na peça, pressiona a tecla X, clica na peça, vem aqui na casa que ele deseja colocar essa peça, pressiona o botão 1 e clica no mouse e ela aparecerá lá. E assim a mesma coisa com um jogador amarelo. Então ele vem aqui nessa casa, pressiona o X, clica na peça, vai ali, próximo à peça, vai ali na casa que ele deseja, pressiona o botão 2 e a peça aparecerá ali. E assim, durante todo o jogo, tendo o objetivo de formar uma trilha para poder tirar uma peça do adversário ou então deixar o adversário sem movimentos. Quando um jogador estiver com somente 3 peças no tabuleiro, ele pode voar com as suas peças, ou seja,
essa peça aqui pode ir para uma casa não ocupada que não necessariamente esteja próximo a ela. Então ele pode vir aqui, pegar essa peça e ir para qualquer outra casa, não necessariamente que esteja perto dela. Pode vir para cá, por exemplo. O jogo termina quando um dos jogadores estiver só com 2 peças no tabuleiro, ou então quando ele estiver sem possibilidade de movimento. Um exemplo, o jogador vermelho não tem onde mais movimentar suas peças. Por isso, então, o jogo foi vencido pelo jogador amarelo. A base estrutural do jogo consiste em um palco e 24 atores, em que os atores são constituídos pelas casas do tabuleiro. O script do palco consiste em uma série de mensagens que serão enviadas para os atores, ou seja, quando a tecla 1 for pressionada, ele vai enviar a mensagem jogador 1 para todos. Quando a tecla 2 pressionada, a mensagem do jogador 2 vai ser enviada. Quando a tecla X for pressionada, a mensagem de retirar a peça vai ser enviada para todos. Cada ator possui 3 fantasias. Esses atores são as casas dos tabuleiros que, quando receberem mensagens, mudarão entre tanto quando uma casa não ocupada, quanto o jogador 1, quanto o jogador 2. Para isso, foi criado 2 variáveis, jogador e excluir, que, quando a mensagem for recebida do palco, irá variar no número. Por exemplo, quando o ator for clicado e o jogador, que é a variável, for 1, já que ela recebeu essa mensagem do palco, a fantasia irá variar para 2, que seria essa, que seria do jogador 1, e a variável jogador voltará para 0. A mesma coisa, jogador 2, pois quando este ator for clicado e o jogador, que é a variável, for 2, porque recebeu a mensagem do palco, que era o jogador 2 que iria fazer o movimento, então a fantasia irá ser mudada para 3, fantasia 3, que é do jogador 2, e a variável jogador irá voltar para 0, para que para o jogador 1 possa fazer a sua jogada. O excluir é a mesma coisa, só que quando o excluir for 1, quer dizer que a fantasia tem que voltar para 1. Ou seja, a fantasia 1 é como se fosse a casa vazia. Depois disso ter ocorrido, a variável excluir irá voltar para 0.